Olá, meu nome é Heider. Espero que você tenha chegado aqui e assistido a primeira parte dessa videoaula. Espero que assista caso ainda não tenha tido a oportunidade, pois essas partes se complementam. Bem, na primeira parte da videoaula, foram elucidados alguns conceitos importantes que devemos aplicar na análise facial dos pacientes. Então, continuando, como é demonstrado na figura, devemos levar em consideração que os pacientes em fase de crescimento possuem características faciais diferentes dos pacientes com crescimento facial consolidado. Um bebê, por exemplo, apresenta uma proporção de tamanho de face correspondente a 1/4 do tamanho total da cabeça. E a cabeça com tamanho aproximadamente de 1/4 do tamanho do corpo. E veja como que, com o desenvolvimento, essas proporções vão se alterando. Mas atenção! Vale lembrar que uma face harmoniosa não isenta o paciente de problemas oclusais, assim como pensar que ao ver uma face sem as proporções ideais, o condena a ter uma má oclusão. Para iniciar a análise facial, o paciente deve ser instruído a ficar na posição ereta, sentado ou de pé, olhando para frente, na linha do horizonte. A posição natural da cabeça, a relação cêntrica dentária e a postura dos lábios relaxados naturalmente devem ser obtidos a fim de que os dados possam ser coletados adequadamente. Em uma visão frontal, a face deve ser examinada para avaliação de assimetrias bilaterais ou unilaterais, para avaliar a proporcionalidade vertical, a postura labial em repouso e durante o sorriso. Inicialmente, avalia-se a simetria facial. Traça-se uma linha vertical que passa pela glabela, ponta do nariz e lábios, até o mento, dividindo a face em duas partes, cruzando perpendicularmente outra linha traçada e chamada linha da visão, também denominada linha interpupilar, conforme representado. Dessa forma, consegue-se avaliar toda a face, comparando os lados esquerdos e direito entre si. A partir dessa análise, diagnosticar o paciente como simétrico ou assimétrico é o que deve ser feito, levando em consideração que um grau leve de assimetria caracteriza-se dentro dos aspectos de normalidade. Note como nesta figura há uma assimetria facial entre os comprimentos do lado direito e esquerdo. Segue-se então avaliando a face pela proporcionalidade vertical. A face é dividida em 3 terços, o terço superior, o terço médio e o terço inferior. Aconselho a você a usar como referência também a vista de perfil, como representado na imagem, para fazer a análise de proporcionalidade dos terços faciais, o que facilita muito, pois na visão de perfil há uma melhor definição do alinhamento pescoço e boas distinções dos terços faciais. O terço superior fica compreendido entre o início da linha do cabelo e a linha das sobrancelhas, na glabela. Esse terço é pouco considerado, visto que é afetado pela linha do cabelo, que é altamente variável entre as pessoas, além de envolver áreas que são usualmente normais em alterações dentofaciais. O terço médio é dado da linha da sobrancelha até a linha subnasal e permite a avaliação dos olhos, das órbitas, do nariz, das bochechas, das orelhas, como representado. Ainda na vista frontal, a largura da base do nariz deve ser aproximadamente a mesma da distância intercantal, enquanto a largura da boca deve se aproximar da distância interlimos. A largura ocular esquerda deve ser igual à largura ocular direita, que por sua vez são iguais à largura nasal. Os olhos devem estar simétricos, tanto no sentido horizontal quanto no sentido transversal. A assimetria do globo ocular sugere a existência de desenvolvimento deficiente do osso maxilar do lado afetado, podendo ser causado por diversos fatores, como síndromes, más formações, parestesias na região e outros. Um nariz excessivamente afilado ou assimétrico em relação à face e olheiras marcantes podem também representar a possibilidade de um respirador bucal ou um paciente que tenha respiração mista, podendo ter como tal causa a existência de adenoide hipertrófica, desvio de septo ou algum hábito parafuncional. O terço inferior localiza-se entre a linha subnasal e o mento. O mento é avaliado quanto à sua simetria, relações verticais e morfologia. Algumas vezes o mento provoca tanto o aumento do terço inferior da face como uma simetria facial, quando os seus tamanho e contorno não foram harmônicos com a face. O comprimento vertical do terço inferior é aproximadamente igual ao terço médio da face quando existe uma boa harmonia facial. Vamos falar agora do terço médio da face. Muitas vezes ele é chamado de altura facial superior
por desconsiderar o terço facial superior. Vou tratar o terço médio como altura facial superior e o terço inferior como altura facial inferior. Quando a altura facial inferior é maior que a altura facial superior, diagnosticamos o paciente como um paciente com um vertical aberto ou aumentado, o que caracteriza um crescimento mais verticalizado da face. Quando a altura facial inferior é menor do que a altura facial superior, diagnosticamos o paciente como vertical fechado ou diminuído. O ideal é haver uma harmonia entre os terços faciais, proporcionais em tamanho, sendo o paciente nessas situações diagnosticado como vertical normal. Os lábios deverão ser avaliados em repouso e durante o sorriso. Em repouso, o lábio superior deve tocar o lábio inferior suavemente, como na imagem, permitindo até que haja algum espaço de no máximo 4 milímetros entre eles. Caso o selamento não seja suave, seja percebida até uma contração muscular na região do mento, disse que o selamento labial é ativo ou que o selamento passivo é inexistente. Na análise frontal do sorriso, é importante fazer a relação mediana de cada arco dentário com a linha média facial. Com a avaliação das linhas médias dentárias e facial, alguns fatores são determinados. Os desvios de linha média dentária podem ser resultado de múltiplos fatores que incluem espaços inadequados, rotações dentárias, ausências de dentes, dentes vestibularizados ou lingualizados, coroas ou restaurações que mudam o tamanho dentário, diferença congênita no tamanho dentário da direita ou da esquerda. Desvios da linha média dentária são tratados ortodonticamente, enquanto que os esqueléticos são tratados cirurgicamente. Contudo, se o desvio ocorrer na região mentoniana, pressupõe-se o desenvolvimento disforme do osso mandibular, com presença ou não de mordida cruzada funcional ou outros. Idealiza-se linhas médias dentárias e facial coincidentes entre si. Durante o sorriso, no adulto, o ideal é mostrar a coroa dos incisivos superiores e até por volta de 3 milímetros de gengiva. Na criança, é normal haver ainda mais exposição gengival, podendo passar a média do adulto e ser considerada ainda dentro dos padrões de normalidade. Porém, deve-se atentar ao fato de que exposições grandes, de grande quantidade gengival, podem representar a direção de crescimento maxilar alterada, podem representar morfologia labial inadequada, além de outros, como representado nas imagens. O comprimento do lábio superior é medido do ponto subnasal até o ponto mais inferior do vermelhidão do lábio superior. O comprimento do lábio inferior é medido do ponto mais superior do lábio inferior até o mento. O comprimento do lábio inferior é maior do que o do lábio superior na proporção de 2:1. É importante associarmos esses conceitos às possibilidades clínicas, por exemplo. Vamos supor que um lábio inferior anatomicamente seja curto. Então ele pode estar acompanhado de más oclusões de classe 2, por exemplo. A hipotonia muscular, mordidas abertas esqueléticas, pouco crescimento vertical maxilar, além de outros. Enquanto que um lábio inferior anatomicamente longo pode ser associado com más oclusões de classe 3. Bom, terminamos essa segunda parte dessa videoaula. Espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Até lá!